Olá, meus amores, tudo bem? Aqui está a Tia Fran mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa rumo à preparação do vestibular da UESP. Vamos começar. Então, hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais para vocês sobre pontuação, porque nas aulas anteriores eu trouxe a relação de pontuação, né? Eu trouxe a conceituação. Na verdade, acho que foi a Thalita que trouxe a conceituação. Aí eu trouxe a parte prática, né? Mais a parte prática de questões voltadas também mais para frases. Hoje eu vou trazer mais essa questão da pontuação, mais em específico da vírgula, inserida no contexto de um texto, tá? Deixa eu só ligar meu time aqui para eu cronometrar meu tempo, porque é necessário. Vamos lá. Então, vamos começar. Vamos relembrar, então, aquilo que foi dito na última aula, em que eu havia falado para vocês, né? Eu e a Thalita havíamos falado para vocês. Quando é que nós usamos a vírgula? A vírgula são 4 regras, né, para utilização da vírgula e 3 regras para a não utilização da vírgula. Então, quando é que nós utilizamos a vírgula? A primeira utilização da vírgula é para separar termos intercalados entre o sujeito e o verbo, que no caso esse sujeito intercalado, na última aula nós chamamos ele de aposto. Lembra? Nós chamamos esse termo intercalado que fica entre o sujeito e o verbo de aposto. Então, na construção frasal fica sujeito, o aposto e o verbo, né, que no caso é o predicado, e adiante, e termina com complemento. Ou então, essa vírgula é utilizada para separar o verbo de seu complemento. Então, no caso, também vai ter o verbo, vai ter a vírgula, que no caso vai estar esse termo intercalado, que no caso nós já sabemos que ele se chama aposto, e depois vai ter o seu complemento. Então, o aposto pode variar vindo na formação do sujeito, ou o aposto pode vir no predicado. Relembrando que isso foi falado na última aula. Quem sentir dúvida, volta para a aula passada para dar uma revisada. Tá. O segundo exemplo de quando usamos a vírgula é para separar o vocativo. Foi dito também nas últimas aulas que o vocativo é justamente quando chama, né? Quando a gente chama, está chamando o interlocutor, está chamando a pessoa, então é esse termo, né, a qual a gente está se referindo, está chamando, né? Mãe, pai, mãe, vírgula. Você vai viajar? Esse mãe, ele é chamado de vocativo e ele precisa vir acompanhado da vírgula. Terceira regra para a utilização da vírgula é para separar elementos enumerados. Eu tinha dado exemplo das frutas, né? Francine foi na feira e comprou manga, vírgula, banana, vírgula, uva. São frutas, então a gente está separando esses elementos que, no caso, foram enumerados. Quarta regra é justamente para separar o nome do lugar nas datas. Então, inicialmente vai ter o nome da cidade, do estado, da capital, Salvador, vírgula, separar o nome do lugar. Então, o nome do lugar, vírgula, e a data. Então, vai ser Vitória da Conquista, vírgula, 27, hoje é 27? 27 de janeiro de 2021. Deixa eu ver. E quinta, para separar conjunções coordenativas deslocadas. Eu falei para vocês que a gente foca inicialmente nas conjunções, né? Então, tem as bonitinhas as conjunções lá, que as conjunções são quais, né? São as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, alternativas. Então, sempre que a gente encontra conjunção na frase, ela vem ou entre duas vírgulas, quando ela estiver na função de um aposto, ou ela vem anteriormente a essa conjunção, vem uma vírgula só para, no caso, ligar ao termo da frase. Quando agora que nós não usamos a vírgula? Nós não usamos a vírgula para separar o sujeito do predicado. Nós já sabemos que o sujeito e o predicado, eles precisam ficar juntos. É como se eles fossem namorados, meus amores. E não pode colocar uma vírgula para separar eles, entendeu? Então, assim, eu fui comprar roupa. Eu é o sujeito e o fui comprar roupa é a parte do predicado. Então, não precisa ter vírgula entre o eu e o fui, entendeu? Não precisa ter uma vírgula ali no meio, não.
É sem vírgula mesmo. Tô agoniada com minha franja hoje. Minha franja hoje não tá querendo participar da aula. A segunda regra para a qual nós não usamos a vírgula é para separar o verbo do seu complemento. Ó. Eu fui comprar roupa, não é? Então, eu é o sujeito. O fui comprar roupa, a gente sabe que é a parte do predicado. É quando nós especificamos, né, nós analisamos de forma mais específica o predicado, nós vemos que o predicado é formado de verbo mais complemento. Então, fui é o verbo e comprar roupas é o complemento, porque comprar roupa está complementando o fui, né? Ela foi para onde? Ela foi comprar roupa. Então, no caso, vai estar complementando, então também não precisa ter vírgula separando esse verbo, eu fui, vírgula, comprar roupa, não precisa. Ele é um termo ligado, não tem problema, não precisa ter verbo, não precisa ter vírgula. E para separar orações substantivas, falei para vocês que nas orações substantivas é porque a oração ela é criada em torno de um substantivo, ou seja, o substantivo é a parte principal dessa oração. Então, no caso, deixa eu pegar um exemplozinho aqui para a gente. No caso, nós não precisamos ter vírgula. E falei para vocês que o macete da oração substantiva é justamente do pronome que. Pronome que. Convém que você chegue no horário. Então, esse que você chegue no horário é a oração substantiva. Então, no caso, como é a oração substantiva e é precedido, tem esse que aí, né? Não precisa colocar vírgula. Então, vamos adiantar. Opa! Maravilhoso que Tia Fran trouxe para vocês hoje. Hoje nós vamos analisar um textinho. Nós vamos analisar 2 textos, na verdade. Tá agoniada com a minha imagem aqui embaixo, ó. Ixi, eu fico olhando para baixo, parece que eu tô lendo alguma coisa, mas não, eu tô vendo minha cara aqui embaixo, ó, na minha agonia. Deixa eu subir. Ah, vocês estão vendo que Tia Fran tá aqui embaixo, que eu tinha assistido uma aula minha e vi que eu ficava embaixo. Ui, deixa eu subir. Eu aqui. Agora ficou melhor. Pronto. Aí, olha só. Eu trouxe aqui 2 textos, na verdade. Esse aí é o primeiro, nosso primeiro texto, que nós vamos analisar, tá? Porque qual é a minha intenção em trazer esse texto aqui específico para vocês? Esse e o outro. É para vocês verem a importância da vírgula. Porque a vírgula, quando ela é mal colocada, o contexto da frase é modificado. Entende? O contexto do texto é modificado. Então, por isso que é importante a gente ter noção de quando é que a gente vai utilizar a vírgula ou não. Esse texto aqui, na verdade, esse texto número 1, foi um texto feito pela campanha dos 100 anos da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, né, jornais, né, artigos e tal. Então, assim, eles fizeram uma campanha comemorando 100 anos e a comemoração foi lançando esse texto. É um texto até crítico, se a gente for observar. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver que ele tem a entonação, a tonalidade de ser crítica, né? A intenção dele, por mais que não seja tão explícita, é também de criticar algo, né? Então, vamos ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ler para vocês aqui. Campanha dos 100 anos da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Então, esses 3 pontinhos aqui, as reticências, ele vai estar dando a intenção de continuidade, né, de continuação. Há uma continuação. Pode ser uma pausa, né, faz uma breve pausa, né, mas tem mais informações para vir, que no caso é o ou não. Aí tem aqui, não, espere. Não, espere. Né, você está pedindo para a pessoa esperar. A pessoa está indo embora, você fala, não, espere. Entende? Esse é o primeiro exemplo de não espere. O segundo é sem a vírgula, é não espere. Sua mãe pergunta assim, Francine, minha mãe pergunta, né, Francine, eu posso esperar você chegar do trabalho para eu ir ao shopping? Eu falo, não espere não, não espere. Entende? Então, o contexto da frase mudou por causa da vírgula. Vou repetir, porque eu gosto de repetir. O primeiro é o não espere. Né? É aquela situação. A pessoa quer ir embora. Ai, eu tô com fome e vou embora. Eu quero ir embora para minha casa. Aí você fala, não, espera aí, espere. Né? Então, você está pedindo para a pessoa esperar você. E já no segundo contexto, você está pedindo para a pessoa não te esperar. Ô, mãe, eu posso esperar a senhora para almoçar? Chegar para almoçar e sua mãe fala, não espera não, não me espere. Então,
essa vírgula pode ser uma pausa ou não. Segundo caso, ela pode sumir com seu dinheiro. Nossa, era só para eu ler o texto, depois eu vou explicar, mas eu não consigo. Ela pode subir com seu dinheiro R$ 23,40, né? Virou R$ 2,34. Nossa, para vocês verem que o quanto que a posição da vírgula muda, inclusive em relação à matemática, né? Eu não sou muito boa em matemática, não, mas eu sei que a vírgula também é importante. A gente precisa contar as casas da vírgula. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só. Tipo, de tanta coisa que por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, Jesus. Eu quero dar um exemplo de X-Men, de alguém de X-Men, porque acho que é bem mais fácil. Adoro X-Men. Aquele, deixa eu ver. Não vou falar de vampiro, não. Vou falar de Ciclope, né? Ele tira o óculos e sai, porque ele já tá só... Pois é. Em Ciclope, ele só faz isso. Ele só... O poder dele é só esse, né? De levantar o olho e sair o laserzinho do olho dele, né? Então, isso só ele resolve. Isso só. É só esse aí que ele resolve. Ou então pode ser isso só ele resolve. É quando aquela pessoa, sabe quando em casa tá aquela indecisão se vai viajar, se não vai, e aí sua mãe fala assim, olha, calma, isso só ele, que no caso é seu pai, é quem resolve. Entende? Então, no caso, tem a entonação diferente, tem a significação diferente. Ela pode ser uma solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Olha, vamos perder. Pausa. Nada foi resolvido. Ou então, vamos perder nada. Foi resolvido. Olha como há uma significação diferente no contexto da frase. Vou repetir, porque tia Fran gosta de repetir, cara. Vamos perder. Ou seja, está afirmando que vai ter a perda. Por quê? Porque nada foi resolvido. Então, esse vírgula está justamente trazendo essa conotação. Mas quando a vírgula muda de lugar e vai para depois do nada, olha como é que fica. Vamos perder nada. Ou seja, nada vai ser perdido. Foi resolvido. Alguém fala assim, você vai perder. Vai perder o processo lá contra a Oi. Vai perder nada. Já foi resolvido. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Você chega em casa, chegou lá para 2 da manhã, sua mãe tá chateada com um cara desse tamanho para você. Aí você vai justificar e sua mãe fala, não quero saber. Não queremos saber. Ou então, você chega 2 da manhã, sua mãe não está lá com aquele carão de lua te esperando, tá lá de boa, assim, mais light. Aí você fala, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Aí ela fala, quer saber? Aí ela fala, não, a gente quer saber, queremos saber. Ou seja, tá mudando a opinião. Se antes ela não quero saber, aí ela fala, não, a gente quer saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não vou ter clemência, não vou ter misericórdia. Clemência aqui está na função de misericórdia, né? Não tenha clemência. Não tem clemência para você. Você roubou minha rosquinha, então não tem clemência. Agora, quando você fala, mas foi só uma rosquinha que ele roubou. E aí, tem clemência ou não tem? Não. Tem clemência. Tem. Uma vírgula muda tudo. AVI, 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Qual é a parte crítica que eu tinha comentado para vocês? É justamente isso, de 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula de sua informação. A informação, né, de um jornal, da imprensa, ela precisa vir de forma, como é que fala? Rígida, né, criteriosa, tem que ser verdadeira, tem que ser transparente, e não pode haver achismo, ela tem que ser imparcial, é isso que eu estava tentando dizer. A informação, ela precisa vir de forma imparcial, vir como ela realmente é. A gente não pode dar pitaco, dar opinião, falar achismo, não. Tem que ser, a imprensa precisa transmitir a informação, né, crua como ela é. E não pode haver mudança, né, de informação, então não pode haver uma mudança de vírgula, justamente porque para que não haja uma significação diferente daquilo que realmente aconteceu, da informação que eles realmente querem passar para vocês.
Então, eu trouxe aqui para esse textinho para vocês verem que a mudança da vírgula de lugar, né, um contexto com vírgula e um contexto sem vírgula, ou um contexto em que a vírgula é mudada de lugar, como, por exemplo, foi vamos perder, nada foi resolvido, ou vamos perder nada, foi resolvido, a gente vê que a questão da vírgula, ela tem um poder muito grande. Ela pode mudar todo um contexto do texto, né? Toda a significação, toda a intencionalidade a qual o autor quer passar para que vocês, né, nós que somos leitores, entendamos o texto. Beleza de Creuza? Beleza de Creuza. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá. A herança e a pontuação. Esse é o segundo texto que eu trouxe para vocês. Esse texto aqui é bem legal. A herança e a pontuação. Vocês vão responder. Respondam aí de casa para eu... E depois a gente conversa, quando a gente tiver a oportunidade de ter uma aula síncrona, a gente conversa um pouquinho sobre esse texto da herança e a pontuação. E aí vocês me falam, lembra, gente, ó, quando souber que vai ter uma aula de português, lembra desse texto e fala, eu tenho que mostrar para a tia Fran qual foi a minha resposta, o que eu achei da frase que é colocada aqui em jogo. Vamos lá, deixa eu tirar meu rosto daqui, para eu ler primeiro essa partidinha. Vamos lá. Um homem rico agonizava em seu leito de morte. Ou seja, ele já estava para morrer, né? Para bater as botas. Pressentindo que o fim estava próximo, pediu papel e caneta e escreveu. Olha o que ele escreveu. O que esse rico escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, aí de novo. Bananei aqui, parecendo que ele trava línguas. É porque ler sem vírgula é muito difícil. Você tem que ler ele corrido, né? Então, para mim é difícil, já estou acostumada já na utilização da vírgula. Vamos lá. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, não dou aos pobres. Essa foi a bendita frase que o rico escreveu. Só que o seguinte, como vocês estão vendo aqui, o rico escreveu e não colocou a bendita pontuação. Vamos continuar. Mas antes de fazer a pontuação, mas morreu antes de fazer a pontuação. Que terror, hein, gente? O cara morreu antes de fazer a pontuação da frase. E é uma frase importante, né? Porque é uma herança, né? Um testamento de herança, né? Meu Deus do céu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Ai, quer espirrar. Não é Covid. Tá. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Aí eu pergunto a vocês acham que esse rico deixou a fortuna para quem? Eram 4 concorrentes. A irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres, né? Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será pago conta do padeiro. Não deixo nada aos pobres. Acho que é isso, que meu rosto tá ali na frente, eu não quero tirar mais. E aí, vocês acham que? Qual o pitaco? Eu tenho uma opinião sobre esse texto. Eu, Francine Alves Gonçalves, tenho uma opinião sobre esse texto. Mas deixa eu ler aqui, depois a gente vai para a minha opinião, porque a minha opinião é a menos importante aqui nesse caso, né? Mas eu espero que vocês de casa também tenham a opinião de vocês em relação a essa bendita frase, porque é uma frase polêmica, né? Tem que ressuscitar esse morto aí para ele pontuar esse negócio para receber eu queria minha herança. Só digo isso. Aí, olha só, a inferição que o sobrinho, o esperto, fez, né, da frase. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Olha a pontuação esperta que o sobrinho fez da pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Olha, ele afirma, a meu sobrinho. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Ponto. Jamais será paga a conta do padeiro. Não, nada dou aos pobres. Essa foi a parte que o sobrinho, a pontuação que o sobrinho fez. Esperto, né? Porque ele colocou, obviamente, ele como o ganhador da herança. Aí a irmã, a mãe dele, creio, né? Não é a irmã, não é a mãe dele, não. É a tia dele. Aí a tia dele vem, a irmã chegou em seguida e pontuou assim. Ou seja, a tia dele, né? O que a pontuação que ela fez? Deixo meus bens à minha irmã. Ponto. Não ao meu sobrinho.
jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Essa segunda alternativa aqui é a que mais bate com o que eu penso. Mas ainda assim tá um pouco errada aí. Na minha opinião, mas não estou dizendo que está certa a minha opinião, não. Porque assim, o que esse texto quer mostrar para vocês é que não existe errado aqui. Não está errado. A pontuação que o sobrinho fez dessa primeira frase aí não está errada, está certa, apenas ele puxou a herança para ele, óbvio, esperto. Na segunda pontuação, foi mudada a pontuação? Foi. A frase ficou errada? Não. A frase também não ficou errada, não. E, obviamente, ela colocou ela como a ganhadora da herança, dos bens, né, tal. Esperta também. Tirou o sobrinho da jogada aí e ficou ela. Aí veio o terceiro, padeiro. Olha só. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Aí ele afirma, será paga a conta do padeiro. E nada dou aos pobres. É interessante, né? Porque do 1, do 2, do 3, a única coisa que bate aqui é o nada dou aos pobres como afirmativa, né? É a única coisa que bate dos três. A formulação de frase que o padeiro fez está errada? Não. Não, não. Apenas ele colocou ele como beneficiário dos bens do rico, obviamente, né? Ou seja, pelo menos que a parte a parte da conta dele seria paga. Isso ele deixou como benefício. Aí chegaram os escamizados da cidade, né, os pobres. E um deles, sabido, fez esta interpretação. Vocês estão achando que só porque é descamisado, era pobre, né, mendigo, e não ia saber fazer a interpretação? Ele soube fazer. Ele fez a seguinte interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Está errada a formulação de frase em que os descamisados acho interessante, parece jogador de futebol, né? Do time dos descamisados e os times com camisa. Tá errada a forma de formulação de frase que os descamisados fizeram? Não, também não está errada. Mas, obviamente, ele se colocou como beneficiário, né, dos bens do idoso, do rico, né? Então, assim, para vocês verem que a pontuação não está errada, mas muda o contexto do contexto, né, da significação do que você quer dizer. Vocês entenderam isso? Ah, pronto, tá errado. Eu botei a vírgula aqui, tá errado? Ah, não, até que não, mas é o caso. Não tá sendo, a frase não tá passando aquela informação que você quer passar. Aí sim, minha opinião, a opinião de Tia Fran, que não conta muito, mas é o que eu acho. Esse texto, essa frase que esse rico deixou, né, que esse deixou como, na verdade ele deixou de herança, na verdade, só a frase. Foi só a frase que ele deixou como herança, porque o restante foi só confusão, né? Então, essa frase que ele deixou como herança, ele deixou toda em letra minúscula. Então, nesse caso, como deixou tudo em letra minúscula, né, só o deixo que foi letra maiúscula, que é inicialmente de uma frase, e a gente inicia a frase com letra maiúscula, né? É regra, obviamente. Mas o restante tudo em letra minúscula. Então, eu creio que a interrogação, a exclamação, ponto de continuação no meio da frase não se encaixa. O que se encaixa é quem? A vírgula. Porque assim, né? Tanto a interrogação quanto a exclamação e o ponto de continuação é obrigatório a próxima palavra vir com letra maiúscula. Entendem essa jogada minha aí? É para esse, quando, por exemplo, no primeiro exemplo aí, ó, deixo meus bens à minha irmã, é uma pergunta. Pode ver que o não já está em letra maiúscula, mas na frase original, o não está com letra minúscula. Então, não caberia uma interrogação aqui, porque está com letra minúscula lá. Então, caberia o quê? A vírgula, porque a próxima palavra após a vírgula, aí sim, tem que vir com letra minúscula, a não ser que seja um nome próprio, né? Mas aí teria a função de vocativo, mas não se encaixa esse caso aqui não. Então, como eu acho que seria a frase? Eu, Francine, acho que a frase seria assim, ó. Deixo meus bens à minha irmã, vírgula, não a meu sobrinho. Ponto e vírgula, o ponto e vírgula também se encaixa, porque após o ponto e vírgula pode vir letra minúscula, a não ser que esteja numerando elementos igual a questão da vírgula, mas a gente não está enumerando nada aqui não. Deixo meus bens à minha irmã, vírgula, não a meu sobrinho, ponto e vírgula. Jamais será paga a conta do padeiro, vírgula ou ponto e vírgula, eu botaria um ponto e vírgula, nada dou aos pobres.
Eu acho que o homem rico, ele fez essa seguinte frase. Se ele fosse pontuar, eu acho, se ele soubesse, né, do uso da vírgula, ele usaria a vírgula e a ponto e vírgula. Eu, Francine, acho isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, que como a pontuação, como a mudança de uma pontuação, como a pontuação colocada em um local diferente pode mudar toda a significação da frase. Próximo. Trouxe aqui para vocês, hoje nossa aula vai ser bem curtinha, tô assim besta, porque eu falo muito. Mas tá curtinho, já tá com seus 20 e poucos minutos já. Tá. Eu trouxe aqui para vocês um textinho jornalístico, bem legal, cujos sinais de pontuação foram retirados propositalmente. Eu peguei esse texto e tirei a pontuação daí para vocês, podem ver que tá todo sem pontuação, para que nós possamos pontuar juntos e eu vou explicando um pouquinho, né, qual a função da vírgula nesses contextos aí. Vou ler o texto para vocês. O Brasil ainda é bom de água. Ainda. Também é um texto crítico, viu, meu povo? Ele traz também uma criticidade, né? Vamos pensar assim, ó, gente, que tudo que vem numa prova de Enem, de vestibular, ele tem a função de trazer uma crítica em relação. Ele tem uma criticidade. Assim como, por exemplo, da questão lá inicialmente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, né? Ele tem a criticidade dele. Vamos ler. O Brasil ainda é bom de água. Então, quando fala que o Brasil ainda é bom de água, está dizendo que por enquanto a questão da água no Brasil está sendo insuportável, não é sustentável. Vai chegar um dia que esse ainda aí vai estar dando a intenção de quê? De que um dia não vai ser bom ainda, não vai ser bom. Por quê? Porque gasta de água demais, é uma gastação de água terrível. Vamos lá. Nunca se fez estudo tão minucioso sobre a água doce do Brasil. Eu lendo com ponto, para, Francine, de novo, vamos ler corrido. Nunca se fez estudo tão minucioso sobre a água doce do Brasil. A bordo de um monomotor, o Talhamar, o casal de pesquisadores Gerard e Marge Moss coletou amostras muitas vezes em arriscados voos rasantes de todas as bacias hidrográficas do país. O trabalho durou 1 ano e o material agora vem sendo analisado em laboratórios especializados. Entretanto, resultados preliminares foram obtidos em plenos voos, nos testes feitos em um laboratório portátil à saúde das águas brasileiras. Ao que tudo indica, está bem na maior parte do território, mas agoniza em certas regiões, sobretudo nas urbanas, que insistem em poluir os rios. Muito legal, né? Ler sem pontuação é difícil, não é fácil, não. Aí, olha só, nós vamos pontuar esse trecho, esse parágrafo que eu trouxe para vocês. Como é que vocês pontuariam esse texto? Vamos partir do mais fácil, né? Eu gosto de partir do mais fácil. Eu parto das letras maiúsculas. Sempre quando eu vejo uma letra maiúscula e não é nome próprio, eu coloco o ponto, porque no caso é o ponto de continuação. Então vamos lá. Nunca se fez estudo tão minucioso sobre a água doce do Brasil. Aí a próxima palavra é um artigo, né? Um artigo definido a... eu acho que essa borda era junto, deixa eu ver aqui. A borda está com letra maiúscula. Então, como ele está com letra maiúscula, anteriormente a ele vem o quê? Então, vem o ponto, né? É a bordo, isso mesmo, tinha que estar junto. A bordo de um monoponto, ponto de continuação. Vamos lá. A bordo de um monomotor, o Talhamar. O que vocês colocariam aqui? A bordo de um monomotor, o Talhamar. Quando fala o Talhamar, qual a significação de o Talhamar nessa frase? O que vocês acham disso? Lembra que eu tinha falado, eu falei na semana passada. Falei, gente, a questão do aposto, ele é interessante, porque o aposto, na verdade, ele vem trazendo uma informação a mais sobre um contexto. Aí eu trouxe como exemplo para vocês, o exemplo, bem assim, deixa eu pegar aqui o exemplo aqui. O exemplo que eu tinha trazido para vocês foi o seguinte. João, aluno da turma B, saiu-se bem no Enem. Aí eu falei para vocês que o saiu-se bem está entre vírgulas, então, no caso, ele tem função de aposto. Aí eu falei para vocês, né? Falei, gente, João
João saiu-se bem no Enem. Então, a gente sabia que esse aluno da turma B, ele tinha função de aposto. Por que ele tinha função de aposto? Porque quando a gente tira ele da frase, não faz falta. Mas é apenas uma informação a mais, porque fala assim, João saiu-se bem no Enem. Você vai falar, tá, beleza, João, mas qual João? Aí alguém especifica, João, aluno da turma B. Então, esse aluno da turma B, ele traz apenas uma informação a mais. E essa informação a mais é o aposto. Então, aqui, ó, a bordo de um monomotor, o talhamar. O talhamar é o que para vocês? É uma informação a mais sobre o monomotor. Se a gente tirar essa informação do talhamar, não tem problema, não vai fazer falta. Ó, a bordo de um monomotor, o casal de pesquisadores Gerard e Marge, ó, para vocês verem como não fez falta a informação. Mas é claro que a gente, né, tem uma informação a mais, tá tudo bem. Né? Quanto mais a gente ficar sabendo das coisas, para mim tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, esse utalhamar, ele tem que vir entre duas vírgulas, uma vírgula antes e uma vírgula depois, né? Então, como ficaria o contexto da frase? A bordo de um monomotor, vírgula, utalhamar, vírgula, o casal de pesquisadores, Gerard e Marge. Por quê? Por que o talhamar, eu coloquei ele entre duas vírgulas? Porque, no caso, ele tem função de aposto. Ele está sendo apenas uma informação a mais sobre o monomotor, que é o nome dele, o modelo desse monomotor aí é o talhamar. Mas a gente não precisava, acho que são vários os tipos de monomotores que tem no Brasil. E assim, tanto faz como tanto fez. A gente não precisa saber qual foi o monomotor em específico, né? Mas a informação do texto jornalístico, ele quis trazer essa informação para vocês, que não foi qualquer monomotor, foi o monomotor talhamar. Entende? Então, no caso, essa informação aí, o talhamar, ele vem entre duas vírgulas, certo? O talhamar, vírgula. O casal de pesquisadores, Gerard e Marge Moss, coletou amostras muitas vezes em arriscados voos rasantes, tal, tal, tal. Aí vocês vão perguntar, seu próprio, por que então o casal de pesquisadores, Gerard e Marge Moss, você não coloca entre duas vírgulas? Eu não vou colocar o Gerard e Marge Moss porque é uma informação importante. Porque se falasse o casal de pesquisadores, e o texto é sobre essa pesquisa, né, sobre a saúde da água brasileira, a gente precisa saber quem está fazendo essa pesquisa. É importante você saber quem está fazendo essa pesquisa, né? Quem são as pessoas que são responsáveis por essa pesquisa. Então, por isso que eu não coloquei o nome de Gerard e de Marge Moss entre vírgulas com função de aposto. Poderia? Poderia. Eu não menti, poderia. Ó, o casal de pesquisadores coletou a amostra muitas vezes em arriscados voos. Não teria essa informação, mas eu acho importante ter essa informação para que o leitor saiba quem foi que está fazendo essa pesquisa. Porque já pensou vamos supor que você trabalha e você resolveu fazer uma pesquisa de mercado sobre o seu trabalho. E essa pesquisa sua foi muito boa e viralizou, tal, só que as pessoas não falam que foi você. Aí eu acho injusto. Tem que te dar o crédito, né? Então tem que dar o crédito aos pesquisadores, que no caso foi Gerard e Marge. Coletou amostras muitas vezes em arriscados voos rasantes de todas as bacias hidrográficas do país. Aí vem o quê? Ponto de continuação. O trabalho durou 1 ano e o material agora vem sendo analisado em laboratórios especializados. Ponto de novo, né? Vem um ponto de novo, por quê? Porque nós estamos vendo que a próxima palavra, que é o entretanto, vem com letra maiúscula. Então, anteriormente, é necessário que venha um ponto de continuação. Entretanto, vírgula, precisa colocar vírgula. Por que precisa colocar vírgula, Pro? Porque depois das conjunções, gente, precisa ter vírgula. Entretanto, resultados preliminares foram obtidos. Então, no caso, após essa conjunção aí, lembra que eu trouxe para vocês? Deixa eu voltar aqui o slide, então, peraí. Aqui. Para separar conjunções coordenativas deslocadas. Então, são conjunções. E, entretanto, cadê o textinho? Entretanto é o quê? É uma conjunção. Então, entretanto, vírgula, resultados preliminares foram obtidos em plenos voos, acho que plenos voos, ou no texto estava plenos voos, tem que ver. Nos testes feitos em laboratório portátil. Ponto de continuação. A saúde das águas brasileiras, ao que tudo indica, está bem na maior parte do território. Está bem na maior parte do território. Olha o mas aqui. Mas é o quê, meu povo? Mas é conjunção também. É uma conjunção adversativa. Então, e antes não teve o ponto, porque aqui, entre o entretanto,
Não foi duas vírgulas, porque no caso teve o ponto. Então foi, entretanto, vírgula. Só que o mas tem uma regrinha específica das conjunções adversativas. Tanto mais quanto porém, ele pede uma vírgula antes dele. Então, vírgula, mas agoniza em certas regiões, sobretudo nas urbanas que insistem em poluir os rios. Ponto final. Vamos ver a correção que eu fiz aqui. Ah, eu não tinha colocado no sobretudo, não? Ah, sim, o sobretudo também vem, porque o sobretudo também é uma, eu acho que o sobretudo é um advérbio, se não me engano, deixa eu ter certeza, 2 segundos. Então, assim, vamos lá para a correção, enquanto que eu olho aqui rapidinho. Então, olha só, eu trouxe para vocês agora a correção, para a gente ver como é que ficaria a utilização da vírgula e do ponto em relação a essa frase. Sobretudo é um advérbio, tá certo. Então, no caso, antes do advérbio também ele precisa vir com uma vírgula. Então, vamos lá para a correção. O Brasil ainda é bom de água. Nunca se fez um estudo tão minucioso sobre a água doce do Brasil. Ponto de continuação, porque a próxima linha, a próxima palavra, ele vem com letra maiúscula. A bordo é junto, gente. Aqui separou porque na digitação eu acabei separando e foi. A bordo de um monomotor, vírgula, o talha-mar. Então, no caso, o talha-mar tem função de quê? De aposto. Por quê? Porque ele tem função de aposto? Porque ele está trazendo informação a mais sobre esse monomotor. Casal de pesquisadores de Ará e Mar de Moss coletou amostras muitas vezes em arriscados voos rasantes de todas as bacias hidrográficas do país. Ponto de continuação. O trabalho durou 1 ano e o material vem sendo agora analisado em laboratórios especializados. Ponto de continuação novamente. Entretanto, vírgula. Por que tem essa vírgula aí própria? Porque falei o quê? Conjunções coordenativas deslocadas precisam vir com a vírgula. E no entretanto específico, antes dele veio o ponto, né? Porque ele está iniciando o período da frase. No entanto, depois dele precisa vir a vírgula. Entretanto, resultados preliminares foram obtidos em plenos voos, nos testes feitos em laboratório portátil. Ponto de continuação. A saúde das águas brasileiras, vírgula, ao que tudo indica. Assim, a saúde das águas brasileiras, ao que tudo indica, por que eu coloquei também entre aposto? Entre 2 vírgulas. Por quê? Porque ele tem função de aposto. Então, se a gente tirasse ele da frase, não iria fazer falta. Ó. A saúde das águas brasileiras está bem na maior parte do território. Entende? É uma informação apenas a mais. Ao que tudo indica, ele está trazendo apenas como uma informação a mais. Então, por isso ele está na função de aposto e por isso, então, que a gente colocou ele como entre 2 vírgulas. Pro, como é que eu vou saber se eu vou colocar 2 vírgulas no texto? Como é que eu vou saber se realmente essa palavra tem função de aposto? Ela tem função de aposto. Quando você tira, você sabe que ela é um aposto, porque quando você tira ela da frase, não faz falta. O contexto da frase, o contexto daquilo que você quer dizer, a significação, é mantida. Vamos ler as duas formas, ó. A saúde das águas brasileiras, ao que tudo indica, está bem na maior parte do território. Agora vamos ler a frase sem o aposto, ó. A saúde das águas brasileiras está bem na maior parte do território. Então tá tudo bem. Então é apenas ao que tudo indica, ele apenas tem realmente a função de aposto, que é uma informação a mais sobre a saúde das águas brasileiras, né? Mas, olha a conjunçãozinha aqui, mas lembra que a regra do mas e do porém, ele pede a vírgula antes dele, tá? Mas agoniza em certas regiões, sobretudo sobretudo nas urbanas que insistem em poluir os rios. No caso aqui, esse mas agoniza em certas regiões, ele não está com função de aposto, porque ele é um termo grande e não tá, ele é necessário, ó, está bem na maior parte do território, sobretudo nas regiões urbanas que insistem em poluir os rios. A frase ficaria desconecta. Então, nesse caso aqui, ele não está em função de aposto, não. É porque são 2 vírgulas subsequentes mesmo que vieram apenas como é que eu posso dizer? Como coincidência, né, que veio, mas aqui não é função de aposto, viu? Então, mas agoniza em certas regiões. Vírgula, porque no caso nós estamos separando, né, esses 2 períodos, esses 2 contextos de frase, sobretudo nas regiões que insistem em poluir
em poluir os rios. Ponto final. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, novamente eu falo para vocês, repito o que eu falo em todas as aulas, anotem, tragam para mim, para que eu possa sanar dúvidas de vocês. E vamos aí para a nossa última questão. Leia a tirinha ao lado e procure compreender o sentido da vírgula. O sentido da vírgula, deixa eu ver aqui. O sentido da vírgula, das vírgulas na primeira tirinha. Olha Haroldo. Aí eu falo Haroldo. Após, assinale a alternativa correta. Aí vamos ler aqui, então, essa tirinha. Quais são as formas verbais que é nessa imagem aqui, gente, nessa atividade, essa questão aqui? São duas formas verbais, né? Só relembrando os outros conteúdos, né? A forma verbal e a não verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Qual é a linguagem verbal aí? Isso mesmo, a fala de Haroldo, né? Com esse menino aí. Eu não sei se esse cara... Não, acho que Haroldo Não, Haroldo é o tigre. Eu acho que esse menino é Kelvin, se não me engano. Eu acho. Não tenho certeza, não. Enfim. E também a parte não verbal é qual? É a imagem que nós estamos vendo. Então, vamos ler. Olha, Haroldo. Tem um esquilinho no chão. Aí Haroldo pergunta, ele está vivo? Aí o menino, que eu não sei o nome dele, eu acho que o nome dele é Kelvin. Eu acho, não tenho certeza. Acho que sim, mas está machucado. Ele mal consegue respirar. Aí Haroldo fala, se está machucado, é melhor não mexer. Você fica aqui e eu cuido dele. E eu cuido dele. Eu vou chamar minha mãe. Espero. Aí Haroldo fala, né? Espero que ela possa ajudar. Aí o menino fala, claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Ah, entendi. Quer dizer, a pessoa só pode ser mãe se souber consertar tudo, né? Acho que é verdade. Tá. Aí a tirinha, ela fala assim, vamos ler novamente o enunciado da questão, porque a gente leu o enunciado inicialmente, observamos a questão, lemos a tirinha, analisamos a tirinha, e depois a gente volta para o enunciado para a gente tentar entender o que o enunciado agora quer. Vamos voltar para o enunciado. Leia a tirinha ao lado e procure compreender o sentido do uso das vírgulas na primeira tirinha, então deve ser no primeiro quadrinho. Após, assinale a alternativa correta. Tá bom. No primeiro quadrinho tem assim. É isso mesmo. Aí tem assim, olha só. Deixa eu ver se eu acho só. Tá. Aí tem aqui, olha Haroldo. Então, é essa frase que ele está perguntando. Olha Haroldo. Tem o olha, tem o vírgula e tem o Haroldo. Qual é a função dessa vírgula aí? Enumerar informações? Letra A, enumerar informações. Nós vimos nas últimas aulas que enumerar informações é o quê? Lembra das frutas. Manga, vírgula, banana, vírgula, melancia. Aí sim, nós estaremos enumerando informações. Ou elementos, tanto faz. Então, no caso aqui não, né? Porque olha Haroldo. Intercalar expressões. Intercalar expressões seria mais ou menos aquela questão do aposto. Né? Que está vindo uma expressão inserida no meio, mas aí não tem nenhuma expressão inserida no meio. Letra C, isolar o aposto. Ah, sim, o aposto é aquela informaçãozinha que não é tão importante, né? Apenas uma informaçãozinha a mais sobre a questão, sobre o contexto, mas assim, quando tirada da frase, não faz sentido. Mas nesse caso aqui, ele não está na função de aposto, porque aposto vem entre duas vírgulas, já sabemos disso. Isolar o vocativo é aquele que a gente chama. E ele está chamando quem? Haroldo. Então pode ser a letra D. Separar uma oração adverbial deslocada. Não. Para separar uma oração adverbial, nós deveríamos ter visto aqui um advérbio após ou antes a vírgula, no caso ele viria, né, o advérbio, porque o advérbio seria o principal. A oração seria construída em torno desse advérbio, que advérbio pode ser de modo, de lugar, de tempo, né, hoje, agora, nunca são, não, também são advérbios, sim, é advérbio. Só que é o caso, não tem nenhum advérbio nessa frase, né? E sim, olha Haroldo. Então, nesse contexto aqui, ele tá para isolar o quê? O vocativo, que é quem se chama. E tá chamando quem?
Haroldo. Ufa! Perfeito. Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo mais uma vez sobre o uso da vírgula agora no contexto de textos, né, da construção de um texto. E até a nossa próxima aula. Quem tiver dúvida, anota, tá? Traz pra gente estar sanando, tanto eu quanto a Protalita, pra gente estar sanando. E é isso. Beijinho no coração. Até a próxima.